O Ministério Público de Minas Gerais apresenta denúncia contra os garçons do Rei do Pastel acusados de feminicídio contra Alice Martins Alves, que foi espancada na Savassi, perto da lanchonete. A dupla foi denunciada pelo crime praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o inquérito da Polícia Civil, a motivação foi a transfobia. Os suspeitos estão soltos. São agora denunciados por feminicídio, mas estão em liberdade dois homens de 20 e 27 anos, os garçons do bar Rei do Pastel, na Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte, que espancaram a mulher trans Alice Martins Alves, de 33 anos, no último dia 23 de outubro. Alice saiu do estabelecimento sem pagar uma conta de R$22, foi perseguida e agredida pelos dois funcionários e acabou morrendo mais de 2 semanas depois, no dia 9 de novembro, depois de ser liberada do atendimento médico. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso e divulgou os detalhes da investigação nesta quinta-feira. Para a polícia, não há dúvidas de que as agressões causaram a morte da vítima, mesmo com tanta diferença de tempo entre os dois acontecimentos. Além disso, para os investigadores, ficou claro que a questão da conta não paga foi apenas o estopim para a agressão, mas a motivação do crime foi a transfobia, o preconceito contra pessoas trans. A polícia pediu a prisão dos dois suspeitos, mas a justiça negou esse pedido e os dois estão, neste momento, soltos, mesmo com todas as provas de que foram eles que cometeram o crime. A delegada do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, Yara França, detalha o que a polícia sabe sobre o que aconteceu. Primeira semana de investigação dos fatos, a Polícia Civil logrou êxito em identificar ambos os autores, um homem de 20 anos e um homem de 27 anos, esse último já prontuariado pelo crime de roubo de uso de drogas. Conseguimos identificar esses dois autores e verificar que a motivação dessas agressões que levaram à morte tiveram inicialmente a questão da dívida de R$22, porém o pano de fundo para essas agressões foi, de fato, a transfobia. Ficou muito claro que a política do estabelecimento comercial, quando um cliente não paga, nem ao menos seria de debitar esse valor dos funcionários, no caso dos garçons que perderam, entre aspas, esse valor. A Alice iria morrer naquele dia 23, porém essa morte não aconteceu no dia 23 em razão dessa chegada da testemunha. Tudo isso foi demonstrado ao Poder Judiciário e infelizmente essas prisões não foram concedidas até o momento. A delegada Yara França fala agora sobre a versão dos suspeitos de agredir e matar a Alice, os dois garçons do Rei do Pastel. Os dois autores foram ouvidos no DHPP. Eles mesmos reconhecem as vozes que aparecem nas gravações, eles mesmos se colocam na cena do crime e ambos tentam justificar de uma forma que é impossível, que não tem nenhum cabimento dentro das investigações, que a Alice teria se jogado ao solo, ela mesma sozinha, e que ela teria tentado subir na motocicleta desse motociclista e ela teria caído dessa motocicleta. Isso é negado pela testemunha, né? O motociclista, ele diz que ela pedia para ir embora, ela pedia para ser levada para casa, para ir para o hospital, mas ela não teve forças nem para ficar nessa motocicleta. E ele fala que em momento nenhum ela caiu. E nós sabemos também, pelos exames que foram feitos, que as agressões sofridas por ela, o nariz quebrado, todas as costelas quebradas, essas agressões que foram severíssimas no corpo dela, não teriam como ela mesma ter provocado isso sentada em um meio-fio na calçada. Obviamente, eles negam que eles seriam transfóbicos, porém, nas próprias degravações dos áudios captados no ambiente, nós observamos que um deles, que é a pessoa que comanda as agressões, é a pessoa que toma essa postura de comando, de fato, dessas agressões, ele se refere a Alice em 3 ou mais ocasiões como ele. E ele também, no momento que o motociclista se aproxima, ele se refere a Alice como um homem. Ele fala ladrão, safado. O Ministério Público recebeu o inquérito da Polícia Civil, denunciou os suspeitos por feminicídio e deve apurar agora também se houve negligência médica no caso da Alice, sendo que ela recebeu alta depois de ser atendida e acabou morrendo por causa dos ferimentos. Repórter Felipe Quintela.